Boa noite, marceneiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Marcenaria 2x. Eu sou Vitor Hugo Rebelato, criador aqui do canal junto com meu irmão dos Rebelatos, e aqui a gente discute e traz estratégias para você destravar a produção da sua marcenaria e você poder produzir mais e melhor, sem você precisar trabalhar mais por isso. Esse é o nosso objetivo aqui nos nossos vídeos. E o tema de hoje é: isso é essencial para não travar a marcenaria. O que é essencial para não travar a marcenaria? Vamos falar sobre contratos. Isso mesmo, marceneiros. Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, que é a realização de contratos quando você vai fechar, fazer um negócio, negociar. Ele é muito importante. Por que ele é importante? O que é um contrato? Como fazer um bom contrato? Então a gente vai explicar tudo aqui na nossa live. Eu estou aqui acompanhando vocês. Eu vou deixar aqui do ladinho o meu outro dispositivo. Espero que vocês estejam escutando tudo ok. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma informação para compartilhar com nós, manda aqui no chat do Instagram. Se você estiver assistindo isso depois, manda o seu comentário aí que você está achando, deixa o seu joinha, o seu curtir, coloca o seu coraçãozinho, que nós vamos falar bastante sobre esse tema, sobre o como nós fazemos aqui. E o que é um contrato? Primeira coisa de tudo, o que é um contrato? Que muita gente acaba confundindo isso. E até deu uma pesquisada e olha só o que significa o contrato segundo que os advogados ou as instituições aí que realizam e fazem os contratos oficiais. Olha o que significa. Contrato é um negócio bilateral, jurídico, que representa um acordo ou um pacto de duas ou mais vontades cujos interesses se contrapõem, já que uma das partes contratantes quer a prestação e a outra a contraprestação. O que é isso, Vitor Hugo? Um monte de palavra difícil. Então, para traduzir, quando você realiza um contrato, tecnicamente você está querendo dizer que uma parte ela está contratando um serviço e a outra parte ela é a prestadora de serviço. Então aqui vai estar o seu cliente e aqui está você. Quando você faz um acordo, um contrato com ele, um contrato assinado, vocês estão definindo regras, normas, literalmente um pacto, como falou, está na Constituição, um pacto entre vocês dois, que ambas as pessoas vão cumprir com aquele acordo. E olha só que interessante, por que é muito importante nós termos contratos, marceneiros. Porque você vai entregar o que você prometeu e ele tem que entregar o que ele prometeu, que é o quê? O dinheiro. Isso é um contrato. Ambas as partes estão fazendo um comum acordo para as duas pessoas cumprirem aquele acordo. Não só você se ferrar entregando e a pessoa lá se livra. Não, você tem que fazer a sua parte, mas o cliente também tem a parte dele. Então por isso que o contrato em si é muito importante. Então isso é um contrato. Mas uma das coisas que eu não vou comentar aqui, até hoje eu estava conversando com os marceneiros pelos nossos stories do Instagram, era sobre o contrato, o modelo de contrato que o pessoal veio perguntando para nós, um modelo que nós temos. Marceneiros, eu não vou disponibilizar o meu contrato que eu utilizo aqui para vocês, a gente não disponibiliza ele gratuitamente na internet, porque a gente fez uma parceria, né, fez uma consultoria, na verdade, com um advogado, a gente consultou ele, fez cláusulas específicas e adaptadas para minha empresa, personalizado para nós. Então tem coisas ali que funcionam para mim, que pode não funcionar para você, ou talvez não na sua região. E também a gente pagou para eles fazer tudo isso, né? Então por isso que a gente não disponibiliza. E outra coisa, a gente disponibiliza esse modelo com as informações necessárias para os nossos alunos. Nós temos uma mentoria, um curso, né, que a gente tem toda a especificação, toda a instrução para ajudar o marceneiro a produzir mais, a destravar a produção da marcenaria, e tem um módulo sobre contratos. Então a gente explica, mostra esse contrato, disponibiliza o modelo, explica como utilizar, como adaptar para a empresa dele, porque cada empresa tem a sua situação, para o seu estado. Então não tem como eu aqui passar para vocês um contrato específico para você utilizar. Porque também eu não sou jurídico, eu não sou advogado, eu não sou formado nisso, né, marceneiro? O que eu vou passar para você aqui é a experiência que eu tenho de anos de empresa, que a gente utiliza aqui há mais de 18 anos. A gente nunca sofreu um calote por causa de cliente, por causa que a gente sempre fez contratos. Então o que a gente sempre utilizou foi adaptando, foi melhorando, até onde eu consegui chegar num contrato ideal, mas eu tive ajuda, né? Então eu não sou expert em contratos. A gente teve ajuda, então daquilo que a gente teve essa ajuda, eu estou aqui compartilhando com vocês, ok? Então eu quero que fique bem claro isso, para vocês poderem pegar o que eu vou passar aqui e ir adaptando para a sua realidade na sua marcenaria. E outra coisa, marceneiros,
que é muito importante, eu tenho que sempre dar uma olhadinha aqui, porque às vezes o pessoal dá uma boa noite aqui e eu não vejo. Uma coisa que é muito importante, na verdade é de extrema importância, é você fazer contratos. Porque a gente estava conversando também com os marceneiros hoje, a gente percebeu que muitos não fazem, ou fazem e acham que está faltando alguma coisa. Mas o mais perigoso é não fazer contrato. Isso é muito importante, marceneiro. Você fazer um contrato e fazer um contrato muito bem feito. Não é simplesmente você catar lá na internet um contrato para prestador de serviço, contrato para marceneiro e tacar na mão do seu cliente, ó, assina aí. O que está lá dentro daquelas cláusulas? Você tem que saber o que está sendo muito bem feito nesse contrato. E são duas coisas, três na verdade, muito importante de por que os contratos têm que ser feitos. Primeira coisa de por que o contrato tem que ser realizado, por que você tem que fazer um contrato. Proteção. E não é só a sua, tá, marceneiro? Do seu cliente. Quando você faz um contrato, ele te protege. Porque daí você vai ter lá cláusulas e coisas que se caso acontecer algum problema, alguma coisa, você está protegido. Principalmente na parte financeira. Se você fez um contrato muito bem escrito, com os valores e tudo mais, e colocou prazo lá, ó, dia 29 de setembro, eu preciso receber R$ 1.500 do meu cliente. Tá lá, ó, 29 de setembro, R$ 1.500. Dá dia 30, dá dia 1º. Você dá aquela jogada, e aí, tudo certo? Como é que vai ser? Pô, ele diz, surgiu um imprevisto aqui, tô com dívida, não vou poder pagar. Olha, me desculpe como está a sua vida financeira, mas você fez um pacto comigo, você fez um contrato. Então vamos negociar, renegociar essa dívida, mas eu preciso receber porque você também trabalhou. Não, mas eu não vou pagar, não sei o quê, porque... Poxa, e aí como é que você vai entrar um cara desse na justiça, sendo que você não tem lugar nenhum que você combinou esse valor com ele? Se você tem um contrato assinado, isso é muito importante, marceneiro, tem que estar assinado. Parece besteira, tá? Mas tem muita gente que não assina na frente do cliente. Tenha um contrato assinado, porque a hora que você tiver algum problema, você pode ir na justiça e cobrar isso deles. Então faça isso com o seu cliente. E assinado, porque se você deixa para assinar, ou não assinar na frente dele, ele pode alegar que não assinou na frente de você, ou você não assinou na frente dele aquele contrato, e aí os juízes vão fazer a comparação, e eles têm a forense que eles usam para comparar a data da assinatura, e realmente foi atrasado, então pode ter ocorrido uma fraude e anular o teu contrato. Então assine as duas vias, isso é muito importante, você ter duas vias, uma para você e uma para o seu cliente. Assine as duas, coloque a sua assinatura, seu nome, da sua empresa, da sua jurídica. Faça um contrato muito bem feito para você se proteger. Isso faz uma proteção, evita muita dor de cabeça, marceneiro. E isso gera uma autoridade na mente do seu cliente. Eu vou falar mais para frente sobre isso, porque tem muitos clientes que não querem assinar contrato, tá? Mas é muito bom para você, isso te ajuda bastante. Então, isso te protege. Segundo ponto, por que é muito importante nós termos contratos? E marceneiro, eu estou falando isso aqui não é por causa que eu inventei ou porque eu gosto de falar. É porque isso acontece na nossa empresa o tempo todo. A gente assina contratos todos os dias aqui. A gente tem que, tanto para nós prestar serviço para outras pessoas, como pessoas prestarem serviço para nós. Porque tem muita gente que trabalha para nós também. E fazemos contratos com eles também. Você vai lá contratar uma empresa para fazer um ferro para o teu cliente, mas é você que vai atrás. Aí, colocando um adendo aqui, você não vai fazer contrato com ele? Faça contrato para ele te entregar o serviço e você pagar para ele. É muito importante, marceneiro, te protege. Outro ponto que eu falei, memória. Como assim, Vitor? Segundo ponto, memória. Eu tenho 30 anos de idade. Ainda estou um pouquinho jovem, mas minha memória já não está tão boa. Agora, tem algumas pessoas que já têm um pouquinho mais de dificuldade de memória. Mas vamos dizer aí que você seja um cara jovem, tem uma ótima memória, lembra de tudo. Se você pegar aí 5 clientes, 5 móveis, você vai lembrar de todos os detalhes desses 5 móveis? Que aquele puxador lá é cava, que esse aqui é de perfil, do outro lá é embutido, do outro lá é cromado, aquele lá é uma cozinha cor azul, aquele é um azul mais claro, aquele é cinza. Tu vai lembrar de todos esses detalhes, de todos os clientes? É difícil. E esse é o maior problema e dor de cabeça que os marceneiros têm, porque esquece do acabamento que foi falado lá com o cliente. Aí você vai lá e decidiu uma cor e o cliente altera, tá, marceneiro? Ele altera muitas vezes. Ele escolheu tudo branco. Ai, que beleza.
Aí depois ele foi lá 5 dias depois, conversou com a família toda, mudou para cinza. Aí você, não, beleza, fica lá, manda pelo WhatsApp. Aí você vai lá, tá fazendo orçamento, esquece de olhar o WhatsApp, vai lá e encomenda tudo branco. Chega lá na casa do cliente, porque isso já aconteceu com nós, tá? Chega lá na casa do cliente, entregar o móvel, todo branco, o cliente, aí, gostou da cor? Mas cadê o cinza que eu pedi? Aí, o que você vai fazer? Aí vai lá, olha a mensagem, putz, era cinza mesmo. E isso aconteceu com nós, a gente estava fazendo um móvel, na época acho que a gente não fazia direito essa questão dos contratos, ainda estávamos adaptando, isso há muitos anos atrás. E aí a gente chegou lá na casa do cliente com uma cor, montamos tudo ela bonitinha, o cliente olhou, ficou muito bonita, mas essa não é a cor que eu pedi. E aí o que a gente ia fazer? Ela tinha alterado a cor, a gente não lembrava, eu até não lembro direito se a gente tinha colocado no contrato e a gente errou a cor. Mas se estava no contrato que a cor é diferente e ela falou que moldou, o que eu ia ter que fazer? O cliente estava na razão, né? Se mesmo que estava no contrato eu errei a cor, eu tinha que trocar. Agora, se tivesse no contrato que eu era essa cor e estava lá, mas não é essa cor que eu escolhi. Desculpa, meu amigo, mas está aqui no contrato, você assinou. Mesmo que ele tenha alterado depois, refaça e faça outro contrato para você lembrar qual é a que foi definido. E não só cor, detalhezinhos, pés, almofada nas portas, cava, às vezes uma alteração boba. Você não lembra de tudo. Teu cliente, ele vai ter só você de marceneiro para fazer. É só você que ele contratou para fazer a cozinha dele. Agora você não, você tem vários móveis. Então preserve a tua saúde mental, durma de noite tranquilo, porque se você der um problema com isso aqui, vai ter que perder uma cozinha lá, às vezes, por coisa de cor. Um detalhezinho muito importante. Quem nunca aí, errou um móvel aí, ou trocou uma cor, se confundiu e entregou outra? Se tiver alguém aí, manda um joinha pra baixo, porque dói, marceneiro, eu sei. Não é só perca de dinheiro. Se fosse só o dinheiro, às vezes a gente recupera. Mas é o tempo. Às vezes você leva 15 dias para fazer um móvel, você vai levar mais 15 dias para refazer, ou até mais para consertar aquilo. Porque daí tem que esperar chapa, tem que esperar você trocar, tem que arrancar. É trabalhoso. E o nosso tempo, como a gente sempre fala aqui, o nosso tempo é muito caro, marceneiro. Ele custa caro. Então a gente não pode perder tempo com uma besteira, que é esquecer de fazer ou colocar uma cor no nosso móvel. Beleza? Ótimo. Esse é o segundo ponto de por que ele é muito importante. E o terceiro, que aumenta a confiança do seu cliente. Isso é um terceiro, isso que eu só estou falando para vocês, marceneiro, o porquê é importante você ter contrato. Eu ainda vou explicar como vocês vão desenvolver um contrato bom. Quando você faz um contrato, o teu cliente se sente mais seguro. Imagina se você vai lá comprar um carro lá numa concessionária e você chega lá e conversa com o cara, olha, tô comprando o carro aqui, legal, 20 mil reais, leva embora lá o Celtinha, beleza. E aí tem garantia? Não, tem garantia de 3 meses. Legal. Aí você sai ali e daí tipo, mas como é que eu vou? Não, eu só vim aqui falar comigo. Mas não vai me dar nenhum recibo, nem nada que eu comprei esse carro? Não, pode ir embora, eu confio em você. Mas você confia no cara que tá vendendo o carro? Você fica com desconfiança. Poxa, como é que eu vou chegar lá com o carro? Deu um problema aqui no motor. Então me apresenta o recibo que tu comprou o carro aqui comigo. Já era. E é a mesma coisa com eletrônicos e tudo mais. Você sempre compra uma nota fiscal com uma garantia. Então se você tem um contrato, ela vai ser a tua garantia e vai ser do teu cliente. Aí ele vai pensar assim, poxa, ele está fazendo um contrato assinado comigo de que ele vai me entregar um móvel. Cara, isso aqui não tem valor pro teu cliente. Isso aqui, ele dentro da mente dele, você é uma marcenaria 3 vezes melhor do que qualquer outra que ele já tenha feito um móvel antes. Entendeu? Então, aumenta a confiança e você gera autoridade para o seu cliente. Quando você faz isso, ele vai te ver um marceneiro melhor e maior do que você é. Ele talvez nem te conheça, nunca tenha feito um móvel em nenhum lugar na vida com você. Às vezes ele procurou você no Google, na internet. Mas quando você está negociando e você chega num ponto que você sela um contrato, isso você já pode falar na negociação. Olha, quando a gente está fazendo, eu faço assim, eu tiro a medida, eu mostro o projeto, depois a gente fecha assim um contrato. Você vai fazendo isso, vai gerando confiança nele. Ele vai pendendo mais para o teu lado para poder fechar o móvel, fechar a venda com você. Porque muitos marceneiros, aí talvez na sua região, não fazem isso. Sempre pense isso. Se você não sabe ou não usa isso aqui, os outros sabem muito menos. Só que aquele que está utilizando, às vezes só um que faz essas estratégias aqui, ele está a rodo de vender, não está conseguindo de ter serviço. E você pensa, poxa, a marcenaria está travada, não vai para frente, não tem venda, por quê? Porque às vezes você não faz um simples contrato. A pessoa fica com medo de fazer alguma coisa quando não tem um contrato, não tem uma garantia, não tem um seguro. Então é muito importante para o seu cliente e para a sua venda
você ter contratos assinados. Espero que isso esteja fazendo sentido na mente de vocês, que esteja fazendo sentido isso. Espero mesmo, marceneiro. Se estiver fazendo sentido, dê um joinha. O Lei de Interiores. Estou fazendo exatamente isso. Não fiz o fechamento hoje por mudou a cor e não vou fechar até o cliente entender que os valores mudaram. Ótimo, e continue fazendo isso e faça melhor, né? Continue melhorando esses contratos e sempre faça isso, né? Pegue o contrato assinado depois que ele terminou a última decisão. Mudou a cor? Refaça o contrato, porque se você alterar e fizer, não, de cabeça, ou escrever por cima, é perigoso, tá, marceneiro? Tava consultando ali, ó, você escrever lá por cima, não, lá a cor é branco. Aí você vai lá, apaga e escreve azul. Isso aqui é considerado erro de contrato, invalida o contrato, sabia? Tava lendo agora aqui na internet, procurando algumas informações a mais, assim, para não falar nenhuma besteira, né? Isso aqui pode ser considerado um erro de contrato e você invalida o seu contrato. Joga fora o contrato, imprime um novo, escreve e manda para o seu cliente assinar. Vale muito mais a pena do que você se incomodar e perder noite de sono. É muito importante. Uma coisa que eu estava lembrando também é sobre por que é importante. Olha só o que aconteceu. Eu já contei essa história, mas eu gosto de contar para reforçar a importância de um contrato. Um marceneiro foi fechar um móvel com uma pessoa e ele mostrou o projeto. E ele mostrou aquele projeto bonito, todo em 3D, com móveis, com escrivaninha, com televisão, uma cozinha com liquidificador, com painel, tudo mais. E entregou o móvel, tudo certinho. E ele tinha um contrato assinado. Só que aí o cliente usou de má fé e disse, tá, cadê a televisão? Cadê o liquidificador? Cadê o forno? Cadê o fogão que está ali no projeto? Aí o marceneiro, não, mas isso aí é meramente ilustrativo, né? É só para ficar bonito no projeto, não vou dar. Tá, mas então onde que está no contrato que diz que você não ia me dar esses itens? E aí ele levou na justiça e o marceneiro teve que pagar uma cacetada em eletrônicos para aquela pessoa. Ela usou de má fé? Sim. Infelizmente, marceneiros, tem pessoas más, tem muitas pessoas boas no mundo, mas tem aquelas poucas pessoas que querem tirar vantagem em cima dos outros, existem. Então, se proteja dessas poucas pessoas. Você pode pegar 50 clientes bons, mas se você pegar esse aí pode estragar o teu ano, pode estragar a tua marcenaria, por isso se proteja. Faça o contrato para você não levar um calote, ou pior, né? Levar um rombo desse aí. Porque lá ele entregou o móvel, fez tudo certinho, mas aí o cara usou de má fé e ele acabou se ferrando, né? Então, por isso é muito importante você ter um contrato e vou mostrar também como vocês podem se proteger disso. Outra coisa que aconteceu com nós, a gente estava fazendo os móveis para um apartamento inteiro, aí a cliente insistia que o pezinho do móvel lá, ele tinha feito o móvel e ele tinha pezinho, a gente colocou com um cromado, aquele pé de aço regulável, né? Aí ela, não, mas eu queria colocar mármore, como é que o marmoreiro vai colocar? Porque daí ficou isso aí, eu não sei o quê. Aí a gente, não, vamos consultar o contrato. Aí a gente foi lá e colocou no contrato, pé de aço escovado na lavanderia. Tava bem específico, mandamos a foto do contrato e ela tinha o contrato na mão. Mandamos, consulta ali nessa página do contrato desse móvel da lavanderia. Aí você olha, ela olhou, não, tá bom, então deixa assim. Pronto, acabou o problema. Não ia ter que ficar lá batendo boca com o cliente. Não, porque você falou isso, acabou o bate-boca, acabou a dor de cabeça. Simplesmente deixou do jeito. Quer trocar? Eu troco. Mas daí eu vou te cobrar a alteração, tranquilo. Mas ela, não, então deixa assim, não. Pronto, acabou. Se não tivesse contrato, tava até lá hoje me incomodando, tinha até perdido o cliente, porque daí ela ia ficar falando mal pros outros. Ele fala uma coisa, promete outra, entrega outra. Isso gera muita dor de cabeça. Mas como eu falei, marceneiros, não basta você só ter um contrato com um monte de folha. Não adianta você pegar aí da internet um contrato com 500 folhas, com cláusula lá do raio que o parta, que faz isso e te protege aquilo. Você tem que ter um contrato muito bem feito, que seja direcionado para você, para sua marcenaria. E você é o quê? Você é um marceneiro. Você é uma compra e venda, mas também uma prestação de serviço, né? Então você vai prestar um serviço na casa da pessoa. Então você precisa ter um contrato que direcione para isso. E muita gente acha que vai lá na internet, pega no Google, contrato para marcenaria, baixa e simplesmente imprime e taca na mão do cliente lá e manda assinar aí, coloca aí, assina tudo aí que vai estar legal e tal. Você já leu esses contratos? Já viu certinho que tem essas cláusulas? Só pegar um contrato aí e achar que está funcionando bem, não é bem assim não. Olha só, por exemplo, eu fui pegar um contrato uma vez no Google acho que era para aluguel até, de alguma coisa assim, para tentar adaptar. E tinha uma cláusula lá que falava que se o contratante, a pessoa que entregar o negócio,
atrasasse um dia, para cada dia de atraso, tinha que pagar 5% de multa do valor total do móvel. Caramba, peraí, eu não posso fazer isso. Porque imagina, se acontecer algum imprevisto na minha marcenaria, e aí sem querer eu atraso um dia do meu móvel, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar 5% para o meu cliente e ele vai cobrar. Então você tem que fazer uma coisa que seja bom para você, não que vai ser má para o cliente, você não vai querer ferrar o cliente, claro, tirar, sugar dele. Mas você também tem que saber que tem cláusulas que você não pode colocar lá para você se ferrar também. Você tem que colocar cláusulas, né, que falam alguma coisa sobre atrasos, multas, etc, né? Mas você não pode, você tem que ficar de olho o que está escrito lá, porque o seu cliente lê e você também não pode pegar e encher de coisa lá para só simplesmente ter um contrato bonito, cheio de página, mas que se der qualquer coisinha lá no móvel, tá ferrado. Então você tem que ler e fazer um contrato que seja bom para você. Não pode se colocar em um beco sem saída, né? Coloca uma coisa bonita lá e tá toda a vida ferrado. Por isso, pense muito bem. Os contratos têm que ser de compra e venda, que é uma negociação, né? De compra e venda de imóveis. Você pode fazer esse contrato e colocar também alguma prestação de serviço, porque você vai prestar serviço na casa do cliente, né? Então, ambas estão ok, né? Você pode usar esses dois modelos, né? Colocar aqui uma compra e venda de imóveis, uma prestação de serviços, às vezes você pode colocar prestação de serviços e entregar uma cozinha, um móvel sob medida, né? Então, não tem minúcias quanto a essas questões, né? O que são importantes para ter um contrato? Deixa eu ver aqui, o pessoal está comentando aqui, desculpa pessoal. Obrigado, Kátia, por estar acompanhando nós também. Também tem o Eric aqui que deu joinha. É isso aí, pessoal. Obrigado por estar nos acompanhando. Então, o que tem que ter de importante? Coisas essenciais. Pessoal, nome. Nome completo da sua empresa. Se você tiver CNPJ, então você tem que colocar ali o nome certinho, se for MEI, ME. Como eu falei, erros cancelam totalmente a nota. Se você for lá no juiz e apresentar a tua nota, o teu contrato, com o nome errado da tua empresa, já era. Quem quer aqui o fulano com o ME se a tua empresa é MEI? Aí você vai lá, não, mas é que eu errei. Errou, então já era, perdeu a nota. Coloca o nome certinho, CNPJ. Assim como você confere 10 vezes o orçamento para não passar um valor errado, confira 10 vezes o teu contrato, marceneiro. O nome, CNPJ correto, endereço, você tem que colocar todas as descrições da sua empresa e do seu cliente, o nome e CPF dele certinho, corretamente lá na primeira página do contrato. Isso é o básico. Outra coisa, preço. Isso aqui, ó. O preço. Mas, beleza, 3 mil reais. Ok, 3 mil reais. Como é que ele vai pagar isso? Ele vai pagar 1.000 no Pix, aí ele vai pagar 1.000 reais no Pix, e aí depois ele vai pagar vai dividir mais 2 vezes de 1.000 reais no dinheiro. Beleza, mas isso aqui a gente combinou pelo WhatsApp, deixa quieto. Marca no contrato, a gente até coloca em vermelho isso aqui, tá? A gente sempre marca essas opções do preço, a gente sempre marca em vermelho. Isso aqui é muito importante para o cliente saber o que ele contratou. Porque às vezes ele está lá fazendo alguma coisa, fazendo outras coisas, ele está reformando a casa, está construindo a casa, está cheio de coisa para fazer lá. E aí ele não lembra que ele tinha combinado com você que ia pagar no dinheiro as outras 2 parcelas. Aí chega lá, a data de pagar, não paga, atrasa, fica enrolando. Coloca no contrato e manda para ele, olha, a gente combinou aqui, né? Aí vai pagar no Pix aqui, é à vista, marca também, esse é à vista, não tem erro. E coloca lá que esse aqui vai ser no dia 20 de setembro e esse aqui no dia 20 de outubro. Marca as datas, deixa bem claro, negrifa, coloca maior, porque tem gente que acha que é só colocar os 3 mil reais lá em extenso bonitinho. Pessoal, qual que é a parte mais importante do nosso trabalho? É o valor, a gente tem que receber. Então, além de evitar dor de cabeça, o seu cliente tem que estar ciente que ele está tendo um contrato de pagar um valor para você. E eu reforço isso porque é nas minúcias que a gente perde e dá problema. Às vezes a gente pensa, mas é só o preço, Vitor? Para! É aí que dá problema. Coloca os nomes certinho, coloca os preços bem detalhados, coloca essas definições, marceneiro. Às vezes você coloca lá ou coloca em caneta depois para levar na casa do cliente. Faça do jeito que ele seja legível. Você pode fazer? Pode. Se você vai escrever à mão, claro que pode assinar, mas faça de um jeito legível. Erros invalidam o contrato, isso é muito perigoso. Outros detalhes que você acha importante que você precisa colocar, detalhes que você... Lembra que eu falei que os contratos são para nossa memória?
Se você vai esquecer alguma coisa ou não vai lembrar de alguma coisa, coloque todo o detalhe. Lembra do pezinho? É pé que vai? É cava? Ok. A cor? É preto? Vai ser preto? Sei lá. Cortina? Vai cortineiro de brinde. Coloque para o teu cliente saber o que você definiu e o que você não colocou. E serviços que você não faz. Isso aqui, olha, mata com o teu tempo da sua marcenaria, marceneiro. Se você quer matar e travar a tua produção, é você não especificar o que você não faz. Porque, por exemplo, você tem que fazer elétrica. Elétrica, você faz instalação de LED? Você faz puxação elétrica? Tem gente marceneiro que nem sabe fazer isso. Eu fiz um curso para aprender a mexer em elétrica. Fiz 1 ano e meio de especialização no Senai para aprender a mexer em elétrica, porque eu não tinha medo de mexer e não sabia mexer. Para poder colocar. Mas se você não faz, coloca elétrica, não faço. Contrate a parte e fale isso para o seu cliente quando estiver fechando o contrato, tá? Para ele não tomar um susto. Se você não faz, deixa bem especificado. Porque tu deixa os fios tudo solto lá, aí ele vai lá e vai reclamar, poxa, mas marceneiro não faz nada, não fez elétrica, não colocou uma tomadinha lá, não sei o quê. Não fiz, porque eu deixei bem claro no meu contrato. E se você estiver lendo esse contrato com o seu cliente, leia para ele e mostre, ó, você está assinando que você não está contratando serviço de elétrica, você está contratando móveis. Mostra para ele. Seja sincero para o seu cliente, ele vai entender. Não, tranquilo, tem um amigo meu que é eletricista, que ele faz. Se você quiser eu recomendo para o senhor. Não, tem um amigo lá. Deixa claro. Mármore, você vai entregar junto? Não. Então, não entrego mármore. Coloca se quiser. Lembra do cara que deu calote? Imagens meramente ilustrativas. Ou seja, se você tem um contrato, um projeto, fala para ele, olha, essas imagens são ilustrativas. Está escrito aqui, ó, eu não vou dar televisão, não vou dar isso, aquilo. Pode haver uma alteração, às vezes, de tamanho, coloque isso, porque lá no projeto é um gavetão, mas conforme você vai fazendo, às vezes, a medida, vai diminuindo os engrossos laterais, diminui o tamanho. Então pode haver alteração, né? Você não vai alterar de uma gaveta para a porta, mas pode ter alteração de tamanho. Deixe específico no contrato. Detalhes, marceneiros, detalhes ajudam bastante. Outras coisas que você pode colocar no contrato são cláusulas específicas. Essas cláusulas aqui, marceneiro, eu não vou entrar em detalhes, porque elas são específicas de lugar para lugar e lugares, cidades também. Mas você pode pedir, como eu falei, né, eu pedi ajuda de um advogado, ele me auxiliou de como eu poderia colocar algumas coisas que iam auxiliar a minha marcenaria pelo serviço que eu presto. Né? Então eu presto um tipo de serviço, é um serviço personalizado, a gente faz muita coisa artesanal, manual aqui na marcenaria, então tinha toda uma segurança para a gente se proteger e proteger o cliente. Então a gente procura essa ajuda, né? Como eu falei, a gente disponibiliza esse contrato para os nossos alunos, mas se você quiser, eu até recomendo procurar um advogado aí na sua cidade para ver qual é o melhor tipo de contrato para você fazer com seus clientes. Porque você vai pagar só uma vez, se for o caso, né? Você vai lá, conversa com o advogado, ele vai te mandar o modelo, vai formular com você. Né? Como eu falei, os nossos alunos já recebem esse modelo, né? Já pronto para um advogado, mas se você quiser consultar um advogado, é muito bom, é muito importante, porque aí vai te ajudar a te proteger de algum problema, algum calote. Agora, deixa eu tomar uma água aqui, é muita coisa, mas tem ainda o quando. Quando utilizar um contrato? Porque você pode estar pensando, né? É um banheirinho, poxa, é um banheirinho pequenininho lá, é 500 pila, você lá vai cobrar, é um painel. Faça contrato, marceneiro. Mas é um amigo, é o meu melhor amigo de infância, eu confio pra caramba. Se você não quer perder esse amigo, faça um contrato. Porque por mais que possa ser o melhor amigo do mundo, por mais que é só um banheirinho pequeno, que é só um negocinho, você não quer ter problemas, marceneiros. Se você está vivendo contando com a sorte que nunca vai ter algum caloteiro, ou que nunca vai ter um problema, ou que nunca vai acontecer nada de ruim na sua marcenaria, na sua vida, uma hora ou outra, quando a sua sorte acabar ou der uma virada aí, algum probleminha, vai ter problema na sua empresa, né? Então você não pode ficar contando com a sorte, você tem que ser seguro, tem que se proteger, você tem que fazer o contrato por menor que seja o móvel. E lembra, não é só pela questão do amigo, é pela quantidade de serviços que você tem. Lembra, você não lembra de tudo isso, você tem muita coisa na cabeça, tem que lembrar de comprar coisa. É proteção para você e para o seu amigo.
Aí você chega lá e fala pra ele, olha cara, é um contratinho aqui só pra eu lembrar das coisas e tal. Faça, porque isso aqui vai proteger a sua amizade, vai proteger a sua empresa, a sua saúde financeira e a tua mental, porque te livra um monte de estresse, de problema. Mas aí surge uma coisa que muitos marceneiros, eu sei que você já deve ter passado por isso, porque a gente passa de um cliente chegar e dizer assim, ó, ô amigão, eu não vou assinar contrato não, não precisa não, confia em mim aí. Aí diz, não, mas é um contrato e tal. Não, eu não vou assinar contrato nenhum, não quero assinar contrato, eu não assino contrato, nada. Como assim? O cara não quer assinar o contrato, marceneiro? O cara que tem o documento aí da CNH certinho, todo pago, ele tem medo de passar numa blitz? Às vezes a gente fica meio, né? Mas se o cara tá tudo ok, com o carro, o documento tudo pago, ele tem medo de passar na blitz? Por que o cara ali tem medo de assinar contrato? Não fecha com ele. Ah, não quer assinar o contrato? Então não vou te fazer o móvel também. Não fecha com ele, porque se ele já não quer assinar o contrato que garante o teu serviço, que o pagamento dele, o que ele tem de errado então? Qual que é o problema? Não perca o serviço, perca o cliente ali, aquela venda, mas não perca todo o teu trabalho investido em cima dele. Não faça isso, marceneiro, porque a hora que você fizer, não, então beleza, então vamos ficar aqui no boca a boca, ele vai ter um motivo a mais para poder te dar o calote. Pode até te entregar tudo certinho, de boa, mas se der problema, você vai perder todo o teu serviço, todo o dinheiro que você investiu e ainda não vai receber, vai ficar no prejuízo. Então se ele tem medo de assinar contrato, não quer assinar o contrato, não feche com ele. Só depois que tiver tudo decidido, ele assinou o contrato, tudo ok, aí você, não, beleza, então agora vamos executar o serviço. Porque quem não tem medo não deve, né? Então faça o contrato. Mas se esse caso do teu cliente fica meio receoso, né? Por que assinar contrato? O que é isso? Às vezes o teu amigo, né? Pô, cara, mas eu te conheço. Aí você seja empático com ele. Não, é porque eu tenho muito serviço, né, cara? Então eu não lembro do mundo. Lembra que eu falei, marceneiro? É que eu tenho um monte de serviço, cara. Daí eu não lembro das cores, aí, sabe, fico me esquecendo. Aí o contrato é para eu poder lembrar, que daí eu pego junto com o projeto. Aí a gente vê certinho, não dá problema. Sabe? Usa de jogo de cintura com o teu cliente, com o teu amigo, para você poder ter esse contrato. E marceneiro, isso é muito bom. Ontem eu estava tirando um projeto ali, estava tirando o plano de corte, e aí estava o contrato assinado com todas as informações, estava todo o projeto assinado, o projeto também a gente assina junto com o cliente, com todas as especificações. Então enquanto eu estava tirando lá o plano de corte, eu estava aqui com o plano de corte, estava aqui com o desenho, e aí estava aqui as especificações, todos os detalhes que quem tirou, quem fechou o contrato lá foi meu irmão e foi minha mãe, que cuida da parte financeira. Eu não sei todos os detalhes que foi lidado com aquele desenho, com aquelas coisas. Mas no contrato estava tudo especificado. Aí eu comparava com o desenho. Ah, mas aqui tem uma fita de LED aqui embaixo. Ah, tá, então aqui tem um LED. Aí eu vou lá e marco no projeto meu. Aí não tem erro. Eu chegar lá na casa do cliente, pô, cadê o LED daqui? Ah, mas eu não lembro, não lembrava onde que estava. Pô, estava lá no contrato. É uma coisa tão simples. Então, isso ajuda a memorizar, ajuda você a agilizar o teu processo, porque aí você não fica parado lá na produção, porque daí fica lá chamando, putz, agora o que olha no WhatsApp, ô, vem aqui, ó, tu que tirou a medida, como é que era o projeto? Poxa, sabe? Esse negócio de ficar aí perdido, bagunçado na marcenaria, trava a tua produção e vai atrasar os projetos. Então, o contrato, ele protege você, ele protege o seu cliente, ele cria autoridade para você, para o seu cliente, ele vai ter mais facilidade, ele vai agilizar o teu processo e vai te evitar muita, mas marceneiro, muita dor de cabeça. Por isso, se você não faz hoje contratos, não assina eles com seus clientes, faça a partir de hoje. Nem que você ache um modelo aí, procura, pega essas dicas aqui que eu passei, vai colocando aí no seu contrato, deixa ele bonitinho, faça cláusulas que são a favor sua, da sua marcenaria, que vão ajudar e proteger o seu cliente, que eu tenho certeza que isso vai ser uma das menores coisas que vão acontecer na sua marcenaria para não travar a sua produção. Vai evitar todo e qualquer tipo de atraso. Principalmente por isso que eu falei, dor de cabeça e problema de esquecimento de peça e coisa e tal, que dá uma mirabolagem. Beleza, marceneiro? Isso era o que eu tinha para trazer com vocês aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e continue, por favor, nos acompanhando aqui, a gente tenta trazendo conteúdos semanais, a gente faz 2 vídeos por semana aí para vocês. Em breve vamos abrir novas turmas aí para a nossa mentoria do Marcenaria 2X. Então tem um link na nossa bio se você quiser se inscrever ali para receber notificações, né, para a nossa próxima turma. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e uma boa noite. Até mais!